Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 118, versículo de número 5. Salmos 118, versículo de número 5. Amém? Mas antes, já que você achou aí, nós temos um tema que é em João 14, 27, amém? Vamos ler só para a gente deixar fixa essa palavra em nossa mente. João 14, capítulo de número 27. Evangelho de João 14, no versículo de número 27. Amém? Isso é uma declaração de Jesus Cristo, e ele declara o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Portanto, ele está dizendo, não temas, tá? Vamos lá para o Salmos 118, versículo de número 5. Na minha angústia invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite, declarar o teu senhorio sobre as nossas vidas e tomar posse, ó Pai, da tua promessa e tua palavra, a qual o Senhor declarou que nos dá a paz e que o Senhor está conosco e que nosso coração não precisa estar em temor, com medo, ó Pai Santo, ou aflito, porque o Senhor é a nossa paz e o Senhor tem nos dado a paz que excede todo entendimento, e o Senhor tem vindo ao nosso auxílio, tu tens sido o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso escudo, e por isso, ó Pai, o Senhor declarou em alto e bom som: não atemorize o vosso coração, não se turbe o teu coração, não temas, porque o Senhor prometeu a paz, mesmo em meio a aflições e tribulações da vida. Nós temos a promessa extraordinária de que o Senhor está conosco. Quando nós clamamos ao Senhor, tu nos responde e nos livra da angústia. Por isso nós te adoramos, porque o Senhor olha para nós, ó Pai, não como um criador para uma criatura, mas tu olha como um pai para um filho, e tu nos ama, se entregou por nós e nos livra quando nós clamamos ao Senhor. Por isso nós te bendizemos, por isso te adoramos, e nesta noite estamos reunidas aqui debaixo do teu nome, do teu sangue e do teu poder, Jesus, para que tu venha através do teu Espírito falar, dirigir, orientar, nos trazer força, vitalidade através da tua palavra, que não venhamos viver em medo, que não venhamos viver em pavor, em aflição, todavia venhamos viver esta paz, a qual o Senhor nos dá, e gratuitamente cada um pode ter, mesmo em meio a lutas e provas. Quando temos o Senhor da paz, vivemos tranquilos e sossegados, porque o Senhor está conosco. Cobre-nos com teu poder, com teu sangue, e ministra-nos, Espírito Santo, porque nada somos e nada temos, mas tu és tudo e tudo pode. Então vem, fala conosco nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós, na verdade, gostaríamos de saber cada um dos salmos escritos, quem é que escreveu, mas uns são atribuídos a Moisés, outros são atribuídos a Davi, outros são atribuídos a reis, alguns reis e coisa e tal. Então, na verdade, cabe-nos apenas lê-los e entendermos que é a pura e a plena palavra de Deus. Enfim, alguns, lógico, Davi declara, olha, o salmista Davi, ou o rei Davi, aos músicos, tarará, mas alguns é bem verdade que nós não temos referências.
Mas a verdade é que todos que aqui passaram e escreveram, eles estão deixando para nós recados e mensagens que eles viveram e que eles tiveram experiências extraordinárias em suas vidas, experiências de dor, experiências de aflição, experiências de guerra e experiências de luta, de prova, até mesmo de morte, mas também nos deixam claro que toda a experiência que eles tiveram foi experiência de vitória em Deus. Amém? Isso para nós é fantástico, poder olhar para a palavra de Deus e contemplar que alguém escreveu e declarou o seguinte: na minha aflição eu clamei ao Senhor. O salmista está dizendo: olha, eu estava aflito. Aí talvez nós podemos mudar para depressivo, para amargurado, para o fundo do poço, no mato sem cachorro, não sei. Mas a tradução é que ele estava aflito, perplexo, perseguido, amargurado, sem nem mais um lugar para poder ir, sem lugar mais para poder buscar auxílio. É alguém que viveu um momento trágico, problemático, muito ruim, mas ele toma uma decisão e uma posição muito clara e objetiva. Uma decisão que todos nós devemos tomar, uma decisão que nós precisaríamos em todo tempo viver, clamar ao Senhor. Amém? Na minha angústia, na minha aflição, no fundo do poço, no meu diagnóstico, ou em um problema, eu clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou da angústia. Amém. Como fazer para ter paz? Que paz é a que nós pregamos e a que nós vivemos? Nós vivemos tempos tão tecnológicos e tão fantásticos e tão magníficos, tempos aos quais você tem na palma da mão o mundo em termos de informação, o mundo em termos de conexão, o mundo em termos de tudo que você pensar. Então, como já se não bastasse o Fuxico Book, como já se não bastasse o não sei o que, o Twitter, e isso, e aquilo, e aquele outro, agora inventam o que já faz tempo, mas eu sou meio devagar com essas coisas, o WhatsApp, e é piriri, e piriri no telefone, e tiriri, mas cara, que esses negócios doidos e toda hora já era ruim, porque a turma ficava no Fuxico Book lá, vendo a vida dos outros, querendo mostrar o que não é, e ser o que não é, e ver o que não sei o que, e mostrar o que não tem, e sei lá o que. Já não se bastasse, aí começa com o WhatsApp. Piriri, piriri, alguns colocam no vibra, não é? E a pessoa está lá, disfarçadamente. Ali. O cara olha. É uma coisa incrível. O homem hoje, pós-moderno, porque já não é mais moderno. Porque a época do moderno era a tecla, o botão, o controle remoto. O pós-moderno é assim: ligar para João. Pip, ligando para João. É o pós-moderno. Nós estamos vivendo algo que é além do moderno. Mas o homem, com todas as parafernálias, com todas as conexões, com todas as informações, não conseguem ter paz. Não podem ter paz. Por mais dinheiro que se ganhe, por mais posse que se tenha, por mais conectividade que possua, por mais informação que possua, o homem permanece na busca incontrolável por uma só coisa: paz. Por causa das aflições que existem na vida do homem. As aflições existem, os problemas existem, as perseguições existem. Tudo está atrás do homem para fazer com que ele fique depressivo, oprimido, melancólico, viva uma angústia. Mas sabe, hoje em dia não se consegue ter paz porque se buscam em tantas coisas, ou nas drogas, ou nos vícios, ou na química, ou na tecnologia, ou na pornografia, ou na libertinagem, nas religiões. Mas infelizmente nada pode trazer paz. Porque a paz verdadeira está aqui em 14:27 de João: eu vos deixo a
paz. Homens que veem, que como nós lemos no Salmo, e declara que na aflição dele ele não procurou nem guerra, nem guerreiros, nem conselheiros, nem psicólogos, nem nada. Não sou contra a psicologia, mas não procurou em nada. Na aflição deste homem, ele faz um ato e um gesto que para nós atravessa os séculos e os anos e milênios e nos ensina: quando você estiver passando por provas, aflições e perseguições, dobra os teus joelhos e clama ao Senhor, que Ele te livrará. Glória a Deus, poder aprender isso. Glória a Deus, perceber e olhar para homens como este, que declaram: o Senhor está comigo, no versículo de número 6. Porque na sua angústia, no seu problema, na sua tribulação, na sua perseguição, na vida que estava atribulada, ele dobrou os seus joelhos e clama a um Deus que tem poder de prover paz, mesmo em meio a tribulações e provas terríveis da sua vida. Mesmo na época que não tinha conectividade, mesmo em épocas difíceis, longas, para trás ou para frente, Deus sempre será aquele que nos trará paz em meio à tribulação. Paz. Então ele declara algo no versículo 6: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Irmãos, de verdade, eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas nós sabemos, ou quem já passou medo, em várias instâncias, ou medo da morte, ou medo de susto, de assombração, ou medo, sei lá, de ser despejado, ou medo, o que você pensar, ou um medo lá de receber uma notícia de que havia uma enfermidade, aquilo que você suspeitava era, e não sei o que, medo. Irmãos, medo é algo pavoroso, que nos arrebata a paz. Medo. Eu já tive vários medos e vários sustos, mas medo de algo eu tive quando fui colar uma fachada de um adesivo em um lugar que nem era tão alto assim. Ele deveria ter 6 metros, 8 metros, sei lá mas era tudo tão mole. O andaime era tão ruim, um amigo meu montou e amarrou, mas aquilo lá estava tão horrível, que na hora de dar o preço do produto, custava 100, eu falei: olha, é 1.200. Porque eu olhei a altura, falei, era 100, eu falei, 1.200, mas você faz em 2 pagamentos? Eu falei, não, só à vista. Tá bom, pode fazer. Eu falei, Jesus amado, o sangue de Jesus tem poder, como que eu vou fazer isso agora? Aí o meu amigo diz assim: só nesse andaime aí, cara, fino desse jeito, eu não vou subir lá em cima não. Você não amarra para você? Você é muito bem, mas só amarrado eu não vou não. Ele diz: eu dou um cinto de segurança a você. Eu falei, puxa vida, cara, mas tudo bem. Pus aquele cinto de segurança, uma cordinha azul com, um mosquetão. E o meu funcionário, jovem, porque diz a minha sábia sogra, diz que jovem não tem frio, jovem não tem sono, jovem não tem medo, jovem é indestrutível, inabalável, e tudo. Você vai lá fazer não sei o quê, não, mas tá longe, não, mas jovem não cansa, vai lá buscar. Mas o meu funcionário jovem, novíssimo em folha, 0 quilômetros, 6 cilindros, começou a subir no andaime, e o andaime... O que foi? Não estou passando bem, não. Eu falei, rapaz, nós temos que colar o negócio lá. Não, mas eu não estou bem. Desceu, chamou o Juca lá embaixo. Eu falei, rapaz, nós temos que colar. Pois ele não subiu. E eu subi. Irmãos, cada vento que dava, eu me agarrava naquele negócio. E era só 6 metros, não é uma perninha quebrada, e olha lá. Mas eu passei muito, mas muito medo. Muito medo. Medo é algo horroroso. Medo é algo que lhe tira a concentração, medo é algo que lhe tira a visão, medo é algo que lhe tira o foco, medo é algo que lhe tira a razão, medo é algo horroroso. Estou falando de algo muito pequeno, para que você tenha uma ideia. Medo da morte, medo da família destruída, medo de que um filho ande por um caminho errado, medo de que os negócios não vão bem, medo de que as coisas, deem todas erradas, medo do inimigo, medo de uma falência, medo de uma derrota, medo. E este homem passava por isso, medo, uma perseguição que era implacável, algo que era para ele muito mal, mas ele resolve então, para ter paz em seu coração e resolver e fechar a nota, ele resolve clamar a Deus. E quando nós estamos em uma campanha, vivendo em tempos de paz, desfrutando da paz, nós precisamos conhecer o autor e consumador da paz e da fé, que é Jesus Cristo.
que nos deixará mesmo em situações difíceis e problemáticas, que elas existirão sim, mas Ele, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde e Ele nos livra. Amém? Responde e livra, embora às vezes nós passamos por problemas porque somos insensatos e medos, porque erramos. Eu vinha vindo a caminho e pensava, existem coisas que nós não precisamos passar, porque nós deveríamos um pouco pensar e raciocinar um pouco antes de aceitar alguma proposta, ou de fazer algumas coisas, que a gente sabe, analisando um pouco, saberia que dá errado. Passaram-se 3 ou 4 meses, alguém me chama para fazer um serviço, e eu acho que é aonde a irmã trabalha, para baixo, um pouco antes da Mecol, um centro de distribuição. Cadê a irmã que trabalha lá? Está lá. Aquele altão lá, tem uns 15 metros, sei lá, 10 metros. Se nós queremos adesivar a fachada, como é o nome lá, irmã? Pontual, depois cobra propaganda lá. E alguém me liga e diz, olha, preciso fazer uma fachada. Eu diz, beleza, vamos fazer onde quer. Diz, olha, saída para Curitiba. Eu diz, e assim, aonde é? Numa caixa d'água. Caixa d'água, já subi 6, subi 2 metros, 3 metros uma casa, 4 metros, eu já estou de 6 metros. Aonde é? Do lado da Mecol, uma caixa d'água, quantos metros tem? Uns 10, 15. Eu falei, nem é por 20 mil. Nem é por 20 mil. Mas se a gente se precipita, a gente passa medo e luta porque quer. Só que algumas coisas não são precipitação e algumas coisas não são escolhas erradas. Algumas coisas são naturais que acontecem em nossa vida sem que nós mesmos venhamos projetar. E aquela aflição ou perseguição, a hora que nós vemos, está à porta. Eu não tive erro, não tive problema, não tomei decisão errada, e há uma perseguição, é uma luta, é um problema para que eu possa resolver. O que eu devo fazer, pastor, quando isso acontecer? Eu quero que o Senhor esteja comigo, porque eu não temerei, não terei medo que mal algum possa me fazer. O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. É Deus, irmãos, é a presença de Deus. É estar perto dEle, ligado a Ele, ser amigo dEle, ser alguém que depende dEle, que o faz alegrar, que anda em seus caminhos, que faz a sua vontade, que faz aquilo que o seu coração agrada. É ter a certeza de que Deus está com você aonde você vai. E aí a aflição bate a porta e você vai olhar e diz, é você, perseguição. Não tem medo de você não, porque o Senhor está comigo. Ô Deus, olha aí, quer me pegar? Eu sou pequenininho, tu é grandão, hein? Mas não tem problema não, Deus, tu vem me guardar. A aflição é algo que tenta tirar os nossos sentidos ideais, vem tirar nossas habilidades, tirar a nossa concentração, tirar a nossa visão, e o medo faz com que nós venhamos desequilibrar e cair. Por isso, se Deus não é aquele que guarda na angústia, então nós temos problemas. Versículo 7, 18:7. O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Aleluia. Era guerra, irmãos, guerra. Inimigos diversos, e aí pode não ser humano, pode ser uma guerra emocional, pode ser uma guerra espiritual. Quantas pessoas têm guerra espiritual, irmão? Quantos de nós essa noite tivemos uma guerrinha para vir à igreja? E aí tem alguém que diz, pastor, eu fico feliz quando dá o dia de culto cedinho, eu já sei, se começa a agradecer a Deus, glória a Deus, que hoje é culto, eu vou adorar a Deus, vou buscar a palavra, vou me fortalecer. E da mesma maneira que eu escuto pessoas dizer isso, pastor, quando dá o dia de culto é uma agonia, o senhor nem sabe, é uma luta que começa cedo. Não vai ao culto não, o dia está meio frio, a noite vai chover, não vai ao culto não, você vai arrumar a tua cadeirinha que você tanto gosta de sentar, alguém vai sentar lá, alguém lá não te cumprimentou no culto passado, e coisa e tal. Isso é batalha, para que você não tenha vitória, para que você realmente venha a ser derrotado, e cada vez mais os inimigos vão cercando em todos os sentidos. Mas nós temos que ser como salmista. Eu clamo a Deus, Deus está comigo, e o inimigo vai cair por terra. Eu vou louvar a Deus, eu vou buscar a Deus mesmo no meio da prova, no meio da luta, onde quer que seja. Deus é o meu refúgio, e eu verei os inimigos por terra, porque o Senhor acabará com eles. Verso 12. Eles se ajuntaram como abelhas em volta de mim. Então não eram poucos, eram muitos.
Talvez os seus problemas seja agora como o do salmista. Talvez você olhe para os seus problemas e pela quantidade de problemas que você tem. E eles não são poucos, são muitos. Problemas com o filho, problemas com a esposa, com o marido, problemas de dívidas, problemas no trabalho, problemas na saúde, problemas com o vizinho, problemas com tudo. Quando você dá uma olhada e diz assim, mas meu Deus, mais essa, ou a célebre palavra, só me faltava essa. Porque quando a pessoa solta e desfere, só me faltava essa, é porque ele já está de uma maneira que não há mais meios dessa pessoa fazer mais nada, porque os problemas lhe sucumbem, parece que alguém está lhe apertando a cabeça em um fosso de lama. Só me faltava mais essa. Agora está completo. Porque o salário está atrasado, porque me seprocaram injustamente, porque alguém fez isso, ou porque fez aquilo, ou porque está doendo aqui, agora dói aqui também, e quando sarou aqui, doeu mais 2 ali, e quando isso e aquilo. A vida dele era essa. Mas quando ele clama ao Senhor, algo fantástico acontece, uma manifestação que ele coloca aqui em palavras, e diz, se ajuntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo, como galhos secos. Eles foram queimados como fogo, como galhos secos. Veja que não foi através da sabedoria, não foi através de uma promessa, não foi através de uma força humana, não foi através de nada. A forma que eles foram queimados, a Bíblia declara que é pelo poder do Senhor. Quer ter vitória em tempos de guerra? Diga amém. Busque a força em Deus. Busca força em Deus. Busca Deus para amenizar e aliviar as tensões que o mundo tenta lhe impingir. Porque a Bíblia diz também sobre, sabe, as maldades, não só do inimigo espiritual, mas também as maldades de homem que tentam contra nós. No versículo 13 ele diz, eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado. Abelhas por todos os lados, problemas por todos os lados, notícias ruins por todos os lados, situações contrárias todos os dias. Mas ele continua dando para nós uma lição que se nós pegássemos 10% do que ele ensina, irmãos, nós seríamos vencedores absolutos, amém? Me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. Quem é a tua ajuda? Está lutando, arregaçando a manga, tu trabalha feito louco, vai em cima, briga, é um guerreiro, uma pessoa otimista, uma pessoa para frente, mas as coisas não vão bem. Porque é diferente você ter a paz de Deus, é óbvio, otimista, é muito bom você ser otimista ou positivista. Uma pessoa que vê algo ruim diz, não, isso é bom, mas acontece que sem a força do Senhor, irmão, isso esgota. Chega o tempo que se acaba. O otimismo do homem é limitado, mas a fé em Deus é ilimitada. Ela traz para nós uma força extraordinária que não acaba, ela se renova a cada manhã e todos os dias ele nos fortalece, dia após dia. E alguém olha para você, mas diz, mas que luta você vem passando com isso ou com aquilo? Aí você diz, não, a força do Senhor está comigo, a sua glória, a sua misericórdia se renova a cada manhã, Ele me fortalece. É pela sua força que eu não fui derrotado. O Senhor Deus me torna forte. Versículo 14. E poderoso. Ele me salvou. Aí no verso 15, 16 é gratidão. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Pastor, mas eu estou ouvindo uma campanha que está falando de paz. Irmãos, e a paz precisa chegar aonde? Onde há guerra. É simples assim. Aonde é que está vivendo a guerra? Aonde é que estão te cercando? Aonde é que estão comprimindo? Aonde é que estão perseguindo? Aonde é que estão tentando trazer para você o desânimo? Quem são as abelhas que estão lhe fechando como enxames de abelha? Estou falando aqui, estou lembrando um dia passei no enxame de abelha, o sangue de Jesus tem poder. Nem vidro a jato subia rápido, igual subir na manivela do meu Fuque. Os dois ainda automático. Fuquinho. Fechei a janela, passei aqui, falei, meu Deus, entram as duas aqui. Não entrou nenhuma.
abelhas, irmão, lhe cercando. Quais são os seus problemas? Coloque-se em pé em nome de Jesus, nós vamos orar, para que Deus lhe dê essa vitória. O poder do Senhor nos deu a vitória. Aí verso 17, depois você lê em sua casa: não vou morrer, pelo contrário, eu vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Você não vai perecer, porque Deus está com você. Você não vai morrer. Se a prova é grande, você vai clamar ao Senhor, e Ele vai responder a você. Na sua angústia, Ele vai dar vitória a você, e você vai ter paz mesmo no meio da guerra. Se alguma notícia, se algum mal, se o inimigo tem se levantado, se os problemas têm cercado de perto, se você tem sentido uma opressão, uma luta, uma fragilização, uma perseguição, dor, clame ao Senhor, que Ele te responde e te dá a vitória. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Você precisa de paz, irmãos. Talvez a sua luta, quando você clame ao Senhor, não passe rápido. Talvez tenha mais um caminho ainda para perseguir, para seguir. Mas o Senhor se manifesta e te toma pela mão e te conduz e te dá força, te dá graça, e você vence o mal, e você vai poder cantar o hino da vitória. Todavia, no meio das provas e tribulações, o Espírito Santo de Deus consolará o seu coração e a sua vida, e Deus lhe dará paz no meio do vale da sombra da morte. Porque não há força e nem vigor, nem poder em nós, mas quando o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, nós passamos pela prova e passamos em paz. Por isso é a paz que o mundo não dá, porque as pessoas que estão no mundo, eles têm paz quando estão sob efeito de uma química, ou estão sob efeito de um momento, ou de um pecado, de uma festa. É passageiro, só estão em paz quando tudo que eles querem está bem. Mas a paz de Jesus, que somente Ele pode dar, nos dá paz e tranquilidade no meio do vale da sombra da morte, porque Ele está conosco. Guarde bem o que o salmista diz no versículo 5: o Senhor me livrou quando eu clamei. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Talvez você está aflito e com medo do que pode acontecer, e aí você não tem paz. Mas chegou a hora de você clamar a Deus, que lhe dará a paz e te livrar lá do problema. Ele pode fazer. Coloca a mão em seu coração. Você precisa descansar em Deus, precisa entregar para Ele, crer nele, esperar nele, confiar nele, depender dele, viver por Ele. Então Ele se manifesta e te livra. Ele se apresenta e diz: servo meu, não temas, estou contigo. Pode ficar tranquilo, te coloca em pé, que esta batalha não terá que lutar, porque eu luto por você. Tenha paz, porque eu tenho a paz, eu sou a paz. E se habito com você, você vive tranquilo e seguro. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Tu és a nossa paz, Jesus. Tu és o Deus que vem até nós, ó Pai, o único e soberano e verdadeiro Deus. Tu és a pedra angular. Tu és a única paz que conhecemos, verdadeira e absoluta. Tu és a absoluta paz. Tu és a plena paz. Tu és, meu Deus querido, tudo. Tu és, meu Deus, aquele que pode trazer paz em meio a guerras. Tu pode dar o sono para aquele que passa por aflições. Por isso o salmista diz: em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor está comigo. Tudo na vida daquele que tem o Senhor é diferente, mesmo em meio a tribulações e provas, Pai. Ele dorme diferente, ele
vive diferente, se alimenta diferente, porque ele tem a paz que o mundo não pode dar, porque é o Senhor que conduz o seu caminho. E quando nós lemos que o salmista, na minha aflição, eu clamei ao Senhor, meu Deus, que venhamos aprender a clamar ao Senhor, para que tu nos ouça e o Senhor nos livre da aflição que nos cerca. Pai, ensina-nos, ó Deus, viver em paz, mesmo em meio à guerra, mesmo quando, ó Deus, há afrontas, mesmo quando há angústia, mesmo quando há, meu Deus, momentos de perplexidade, de, meu Deus querido, amargura, venhamos ter paz, porque o príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento, habitará em nós. O Deus poderoso guerreará as nossas batalhas, as nossas guerras não serão mais nossas, mas são suas, ó Deus. Por isso mesmo o salmista diz: procurará os teus inimigos e não os encontrará, porque o Senhor haverá nos dado libertação. Esta é a certeza, esta é a paz que precisamos. Opera em nossos corações essa paz, opera em nossas vidas esta fé sobrenatural, que venhamos te buscar em todo tempo, momento, ó Pai, circunstância, para viver, ó Pai Santo, a paz que Jesus nos dá. Ó Jesus, opera esta paz em nós, e que venhamos, meu Deus, em todo tempo acreditar que tu és suficiente para nos dar a vitória. Cobre-nos com teu sangue e nos ensina, Espírito Santo, através dessa ministração, clamar ao Senhor, não a outros deuses, não, ó Pai Santo, a homens, não, meu Deus querido, a nada, mas somente ao Senhor, pois quando clamamos a Ti, o Senhor nos livra, Tu nos ouve. Por isso o salmista diz: não terei medo. Pai, ele estava sem medo, porque a proteção era absoluta e completa, porque a proteção se manifestou, porque o Deus Todo-Poderoso se manifestou, porque o Senhor das guerras veio, ó Pai, adiante dele, o Senhor dos exércitos estava com ele, por isso ele não temeu. E assim queremos ser, Pai, pessoas que não temem, porque o Senhor está conosco. Pai, nos dá a sua paz, deixa-nos com ela, que venhamos viver, ó Pai, tempos, Senhor, extraordinários em nossa vida, pela sua presença e pelo seu poder. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus, amém. E todo o povo de Deus diga amém, e aplauda o Senhor da paz, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor. Que haja paz em nossas vidas.